Bom dia, amigos. Tudo bem? Como vai? Estou ótimo, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar nada mais é do que a reunião familiar entre todos os parentes, podem ser encarnados e desencarnados, pois nesse momento todos aqueles que nos amam e que se encontram no plano espiritual vêm até nós para se juntar junto conosco, numa reunião fraternal de muito carinho, de muita paz e de muito amor. Junto com eles vem o nosso Mestre Jesus. Lembra quando ele nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria? Pois bem, o Mestre Jesus vem para estar junto conosco. Junto com a espiritualidade maior que vem também para o nosso culto do Evangelho, nós podemos citar alguns técnicos especialistas em higienização, limpeza, e segurança da nossa casa. Esses irmãos, quando eles vêm até a nossa casa, eles promovem uma verdadeira faxina espiritual, no campo espiritual, no campo astral da nossa casa. De que maneira que eles fazem isso? Eles retiram toda a energia deletéria impregnada nas paredes, fruto do nosso mau pensamento, das nossas más atitudes, das nossas brigas, e de tudo aquilo de errado que a gente coloca para dentro da nossa casa. Então, toda vez que a gente tem um mau pensamento, fica encrostado nas paredes da casa essa energia ruim, essa energia deletéria, que muitas das vezes a gente consegue até perceber. Muitos dos senhores, às vezes, quando vão à casa de um parente, ou vão a alguma reunião, ou frequentemente quando vão a algum bar onde está havendo um abuso grande de álcool ou de algumas drogas, nós nos sentimos incomodados. Não sabemos nem explicar o que é esse incômodo, mas nós nos sentimos incomodados. O que é que explica esse incômodo? O nosso espírito já registrou, no ambiente aquelas energias deletérias e geralmente a gente fala, o clima está pesado. Bom, em vista do mundo que a gente tem hoje, onde nós podemos encontrar diversos irmãos nossos ainda recrudescentes na maldade, recrudescentes no mal, termos um ambiente degradado dentro da nossa casa é algo de muito ruim. A nossa casa deveria ser como se fosse um oásis no meio desse deserto das iniquidades. Então a nossa casa, para que ela possa ser higienizada, nós precisamos fazer o Evangelho no lar. Convidar Jesus com toda a sua luz para dissipar as trevas da ignorância, para nos auxiliar, para nos servir como modelo e guia. A espiritualidade maior que vem até nós para promover a higienização do lar, removendo essas formas e pensamentos de todas as paredes, de todos os móveis, dos utensílios, das roupas, E também os técnicos de defesa que colocam em torno da nossa casa, um cordão luminoso que vai espantar, que vai servir como uma cerca elétrica para que as influências do astral inferior não entrem, não adentrem a nossa casa e não perturbem ainda mais os nossos pensamentos, que já não são lá grandes coisas. Como fazer o Evangelho no lar? Primeiramente, nós vamos escolher um dia e uma hora para poder fazer este trabalho. Nesse momento, nós vamos fazer uma prece para o nosso anjo da guarda, para a espiritualidade superior que nos acompanha, para que eles possam estar junto conosco nesse momento e promover toda essa maravilha que eu acabei de descrever para os senhores. Bom, escolhemos um dia e uma hora marcada. Sim, precisa ser um dia e uma hora marcada. Por quê? Porque as equipes espirituais trabalham em diversos lares, atendendo a diversos pedidos de diversas pessoas.
Então, naquele momento, naquela hora, certamente a equipe espiritual estará aqui junto com a gente, né, para poder promover todo esse equilíbrio ambiental que é o culto do Evangelho no lar. Fazemos então essa prece e informamos ao plano espiritual qual será o dia e qual será a hora que nós iremos fazer o nosso trabalho de Evangelho no lar. Bom, geralmente a gente escolhe o dia mais apropriado, onde a gente acredita que a maior parte das pessoas possam estar em casa. O meu evangelho particular aqui na minha casa, eu faço aos domingos às 9 horas da noite, que é o momento onde eu e a minha esposa certamente estaremos dentro de casa. É muito importante dizer que alguns parentes, alguns familiares, né, filho, marido, esposa, podem não querer participar do evangelho conosco. O que a gente faz? Vamos forçá-los? Não, muito pelo contrário. O evangelho, ele é um trabalho de amor, de respeito, de fraternidade. Não podemos impor a nossa fé a quem quer que seja, nem aos nossos entes queridos que não estão querendo participar do trabalho junto com a gente. Então, se caso for, podemos e devemos fazer sós, né? Mas como eu disse há pouco, nós nunca estamos sós. Há uma espiritualidade maior que vem para junto de nós para nos ajudar, né? E junto com a espiritualidade maior, vem também aqueles irmãozinhos que estão despertando no mundo espiritual, né? E que precisam ouvir ainda uma palavra, porque enquanto estiveram encarnados na Terra, eles não tiveram a oportunidade de se reunir em família para fazer o Evangelho no lar. Por isso da importância da trazida desses irmãozinhos. E é aí que o nosso trabalho de Evangelho feito na nossa casa se torna uma obra de caridade inspirada pelo nosso Mestre Jesus, né? Imaginem vocês quantos espíritos são trazidos e quantas pessoas são libertas, né? São libertadas dentro da nossa casa. Meus amigos, mas não precisem ficar com medo nem com receio. São espíritos que estão despertando no plano espiritual, que já têm condições de aprender alguma coisa, né? E que serão trazidos até o nosso lar. E depois do trabalho, essas equipes espirituais, os mentores que nos dirigem, vão levá-los para suas colônias, para os hospitais, né? Para as colônias de tratamento, enfim, para onde quer que o espírito necessite estar vivendo nesse novo despertar. Bom, no dia do Evangelho no Lar, nós vamos sempre fazer uma prece inicial, né? Pedir o amparo, a proteção da equipe espiritual para que esteja junto conosco. Vamos chamar o nosso Mestre Jesus e convidá-lo para entrar dentro da nossa casa, para que ele possa, né, se servir desse banquete e nos servir com todo o ensinamento que ele nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Isso, minha gente, é muito importante, né? Porque quando Jesus vem com a sua luz, ele dissipa as trevas da ignorância. Ele dissipa, né? A gente, no livro do André Luiz, No Mundo Maior, ele diz, né, que durante o culto do Evangelho no Lar, os espíritos inferiorizados, não podemos nem dizer do mal, porque não seria muito coloquial essa palavra, mas os que ainda não despertaram, que ainda fazem bagunças dentro da nossa vida, eles experimentam como se fosse um choque de vulto, ou seja, quando a luz de Jesus entra dentro da nossa casa e nós nos sintonizamos com essa luz, esses espíritos saem correndo. Eles procuram um canto da casa, ou mesmo longe, ou até vão embora, porque a luz é tão grande e eles não são capazes de suportar tamanha vibração. Percebem, então, a grande importância do trabalho do Evangelho? Bom, feito então a prece inicial, nós vamos fazer a leitura dos livros que compõem o nosso Evangelho no Lar. Nós podemos começar com o livro Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São livros que foram escritos pelo médium Chico Xavier, né? E ditados pelo Espírito Emmanuel, que era o mentor, né? Que é o mentor do Chico,
que ajudou a escrever muitos livros da bibliografia do Chico Xavier. Tá? Então nós vamos fazer uma leitura, vamos abrir o livro ao acaso, né? É muito importante dizer que esse acaso ele não existe. A espiritualidade já está nos intuindo, nos direcionando para que nós possamos abrir o livro para que caia a lição ao qual nós necessitamos escutar. Ou nós, ou algum dos nossos entes encarnados, ou entes desencarnados, ou então aqueles amigos espirituais que eu disse para vocês, que vêm após o seu despertar no mundo maior. Com certeza, alguém vai tirar uma boa lição daquilo tudo. Mas é sempre bom lembrar que as lições, por mais que nós já tenhamos aprendido, elas sempre são boas para uma fixação melhor, né, daquele conteúdo que está sendo lido. Enfim. Bom, então, seguindo o nosso roteiro do Evangelho no Lar, o próximo passo é fazer a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, codificado pelo nosso querido Allan Kardec. Vamos também abrir uma página aleatoriamente, né, e vamos ler um trecho do Evangelho, né, que foi caído naquela página, e vamos ler um trecho dele. Podemos ler a lição toda ou podemos ler um pedaço do trecho. Após a leitura, nós podemos fazer comentários sobre o trecho lido, né? Tentar encaixar com a nossa vida, como é que as coisas estão andando na nossa vida e aquela lição, como que ela vem de frente aos nossos, a nossa forma de viver, né? Então, aí a gente pode fazer esse comentário, abrir para um diálogo rápido, né, entre as pessoas que estão participando do Evangelho. Mas uma coisa muito importante, gente, que nós devemos fazer, aliás, que nós não devemos fazer, é ficar apontando. Olha, meu amigo, essa lição é para você. Olha, fulano, presta atenção, porque essa é tua. Não, gente, o Evangelho é um lugar de fraternidade, de amor. Não devemos, em momento algum, né, fazer críticas ou mesmo ficar apontando o dedo para os nossos parentes que estão aqui. Por mais que a lição se encaixe com eles, a carapuça é ele quem tem que vestir. Não somos nós que devemos ir lá e encaixar. Ok? Bom, seguindo então o nosso roteiro, nós podemos também ler a Bíblia, né? A parte do Novo Testamento é bastante interessante, porque lá os apóstolos, né, nos dizem como foi a vida do nosso Mestre Jesus, né? E se nós bem sabemos que queremos seguir ao Mestre Jesus, queremos tê-lo como exemplo, nós precisamos saber como foi que Jesus viveu na Terra, né? E é a Bíblia que vai contar para nós quais foram os passos seguidos por Jesus, para que nós possamos seguir os passos também. Tá ok? Então nós podemos ler de maneira sequencial, né? Por que sequencial nesse momento? Porque os trechos bíblicos vão se encaixando um a um e vão dando uma sequência lógica para que nós não percamos o fio da meada, tá ok? Mas também, se quiser fazer de modo aleatório, também pode, tá? Bom, passado o trecho bíblico, nós vamos fazer então as vibrações, né? O que é vibra? Geralmente eu vou na casa espírita e falo, não, vamos fazer as vibrações, a urna das vibrações. Bom, gente, vibrar é doar. Vibrar é tirar de dentro de nós o que nós temos de melhor e entregar para a espiritualidade maior que veio para retirar esses fluidos que nós emanamos, essa vontade, esse desejo, para que as coisas possam melhorar aonde nós vamos citando. Então, nós vamos citar os hospitais, os orfanatos, os asilos, os abrigos, as penitenciárias, as zonas de sofrimento do astral, os umbrais, os vales de suicida, os vales de abortados, né? Então nós vamos vibrando muita paz, muito amor, muita fé, muita esperança. Bom, então, gente, muitos de vocês vão pensar, puxa, mas eu não devo vibrar porque eu vou entrar em conexão com o astral inferior, eu vou ver coisa, eu vou me sentir mal. Gente, se você vai se impressionar com esse tipo de coisa, não faça,
né? Porque não que precise de ter um equilíbrio, não que precise de ter uma preparação, não que precise de ter um grande estudo para se desejar algo de bom para alguém, né? A gente vive desejando, quando o esposo, a esposa vai sair de casa, vai com Deus, que Deus te acompanhe. É assim que nós devemos fazer também, né? Desejar para aqueles que talvez os nossos olhos não veem, ou mesmo nós não os conhecemos. Esse sim é o verdadeiro sentimento fraterno que nós devemos ter com os nossos irmãos, ok? E vamos nos colocar na seguinte posição, como o Mestre Jesus nos disse: faça aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber. Se eu estivesse num umbral, num vale de suicida, eu gostaria muito de poder receber uma prece, uma vibração de quem quer que seja, para aliviar o meu sofrimento. Irmãos, vamos praticar a caridade, sem medo, que o nosso Mestre Jesus sempre estará conosco, nos amparando e nos envolvendo. E outra, não existe ligação entre a vibração. Nós estamos apenas doando, externando, e as equipes espirituais é que pegam esse fluido e levam até o lugar aonde nós indicamos. Tudo bem? Bom, gente, após as vibrações, nós vamos fazer então o encerramento do nosso trabalho do Evangelho, né? Com uma prece final. Nessa prece nós vamos agradecendo a presença de Jesus, nós vamos agradecendo a presença dos amigos espirituais, vamos agradecendo a oportunidade que nós estamos tendo de aprendizado, né? Vamos também vibrando muita paz e muita luz para dentro da nossa casa, para que a harmonia possa ser uma constante durante toda a semana, né? Que aqueles nossos parentes que estão ali naquele momento, às vezes com uma situação de dificuldade, possam ter a força e o equilíbrio necessário para poder passar por aquela situação. Ok? Bom, terminado então o culto do Evangelho no lar, né, nós podemos ler alguns livrinhos de autoajuda, né, aqueles livrinhos pequenininhos. A gente tem Lorival Lopes, Minutos de Sabedoria, Sementes de Paz, Sementes de Felicidade, Gotas de Energia. São livrinhos pequenos de bolso que sempre trazem para nós uma mensagem positiva, uma mensagem de confiança, para que nós possamos encerrar o nosso trabalho do Evangelho com chave de ouro. Bom, pessoal, é lógico que existem algumas observações que eu devo colocar aqui para os senhores, que é o seguinte: no momento do Evangelho, vamos falar então da água fluidificada a princípio, ok? Muitos de vocês devem estar perguntando: nossa, mas ele não falou da água fluidificada. Então nós vamos falar agora nesse momento. Antes do trabalho do Evangelho no lar, nós podemos pegar um jarro de água ou copos individuais, né, e colocarmos água filtrada nele. Colocamos em cima de uma mesa ou no lugar onde vai ser feito o Evangelho no lar. A água fluidificada, ela recebe um fluido magnético da espiritualidade que vai equilibrar o nosso organismo físico, né, e o nosso organismo também perispiritual, né, trazendo uma paz, trazendo um equilíbrio dos órgãos, das funções necessárias para que nós possamos ter um bom discernimento, um bom aprendizado e forças para poder suportar as vicissitudes da vida. Vamos dizer que tem uma pessoa que está enferma dentro de casa, né? O que fazer? Como fazer a água fluidificada? Então, nesse caso, a água da pessoa doente, nós vamos separar num copo de água específico e deixar sobre uma mesa, né, para que a espiritualidade, além do fluido magnético, possa colocar também o remedinho que aquela pessoa tanto necessita para o seu equilíbrio físico. Tudo bem? Bom, gente, como eu já disse antes, o Evangelho no Lar, nós não devemos forçar ninguém a participar dele, né? Ainda que venhamos a fazer sozinhos, vamos escolher um canto da casa mais tranquilo, podemos colocar uma musiquinha, geralmente essas músicas de meditação, sem o sino, sem falas, né?
mas aquela música bem mais tranquila, num volume baixo, né? Para que nós possamos nos sintonizar melhor com a espiritualidade, ok? Bom, gente, eu espero que todos vocês possam implantar o Evangelho dentro da casa de vocês e que vocês possam ter todo o equilíbrio, toda a paz que o culto do Evangelho no lar é capaz de trazer para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo retratar as coisas que o Evangelho no lar nos faz de tão bom. E agradeço também pela sua confiança e pela paciência de ter assistido esse vídeo até esse momento. Muita paz. Namastê. Que assim seja. Graças a Deus.